Igreja diz. Amém. Amém. Shalom, família do Avivamento. Glória a Deus. Eu estou falando, os irmãos estão rindo, porque tem gente que me conhece. Eu falo muito pouco, eu não gosto de conversar. Por isso que elas estão rindo. Porque eu posso falar assim como se eu falasse muito. Amém? Amém? Ah, meu Deus. Mas o Senhor é Deus, né? Deus capacita qualquer um. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou conseguir, Senhor. Amém? Então, como Deus colocou no meu coração, olha, ó, Deus ele trabalha na minha vida. Eu falo assim, Senhor, é muito amor, né? Deus coloca as pessoas também com muito amor. E eu tinha uma pregação ali, preparadinha, e Deus começou a ministrar o meu coração, e tive que começar tudo de novo, amém? Mas glória a Jesus, Deus é sempre Deus, porque é Ele que nos capacita, e lógico, com muitas lutas, né? Porque nós vemos aqui na frente, não vemos, se você vem tranquilo, não te dá um sono, uma canseira, um estresse, um nervoso, a vontade de enforcar um, não é verdade? É, irmão, o diabo, ele atenta sobre as nossas vidas, mas não matei não, pode ficar tranquilo, irmão, pode ficar tranquilo, ele tenta, mas ele bate em retirada em nome de Jesus, amém? Então, refletindo no Senhor, durante essa semana, o Brasil celebra o Dia das Crianças. E Deus tem me chamado muito em termos do que a gente está vendo em relação às crianças. Nós vemos crianças. Criança, o que é criança? Ah, criança para brincar, criança não tem como ministrar uma criança. E sim, nós vemos que há possibilidade de ministrar uma criança. A criança sim pode. E eu acredito muito mais nas crianças, porque as crianças é o quê? Tem um coração limpo. Vamos lá na leitura, vamos lá no Evangelho de Mateus 19, 13 e 14. Abrem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, primeiro livro ali do Novo Testamento, 19 e 14, amém? Glória a Deus, misericórdia, Senhor me ajuda. Jesus e as crianças. Depois trouxeram as crianças a Jesus para que impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E depois que lhe impôs as mãos, partiu dali. Eu tenho refletido muito em relação a filhos, crianças, filhos. Quem aqui tem filho? Amém? Quem não tem, profetiza, porque Deus fez a gente para multiplicar, amém? Tudo na idade certa, tá, meninas? Em nome de Jesus. Mas eu tenho filhas, e eu vejo o quanto é difícil educar um filho. Quero falar sobre educação. Ah, mas então a pastora é boa educadora. Não sou, por isso que eu estou aqui, porque Deus tem me chamado muito em relação à educação a filhos. E não é uma educação para o mundo, uma educação para ser alguém na vida, mas sim uma educação cristã. Uma educação onde nós vamos ensinar aos nossos filhos sermos o quê? Inteligentes, escolher sempre o lado certo. Eu não nasci no berço cristão. Alguém aqui nasceu no berço cristão? Já nasceu com os pais evangélicos? Tem alguém aqui? Glória a Jesus. Glorifica o nome de Jesus todos os dias. Eu, como alguns não me conhecem, eu sempre nasci na igreja católica. Minha mãe nunca foi praticante. Mas uma coisa eu vejo nesse decorrer do tempo, que minha mãe nunca ia na missa. Minha mãe nunca vi minha mãe assim, dentro de uma igreja mesmo, membro de uma igreja. Mas minha mãe enfiava todos os filhos dentro da igreja. Todos. Desde lá dos processos, da igreja católica, todos ela colocava a gente. Eu participava, vivia muito dentro da igreja. Então, o que eu vejo a respeito disso? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é verdade? Mas ela entendia que Deus sempre é o melhor. Que Deus, o melhor caminho é a escolha do caminho do Senhor. Amém. Eu não vou ter testemunho da minha infância, não.
porque de verdade, para mim era uma diversão, às vezes alguns momentos uma chatice, e é isso que eu quero trazer no coração de vocês. Algo que vem, sabe, eu falhei muito com a minha primeira filha e não quero falhar com a segunda e não quero falhar, se Deus me permitir, com os próximos. Não, próximo não, só um só, que eu não tenho mais idade para isso não. Amém? Então, Deus, Ele coloca no meu coração o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos. Eu me converti, minha filha mais velha, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 23 anos, ela já tinha 12 anos. Metade da vida dela, vivíamos no mundo. A educação era educação para o mundo, para ser uma pessoa bem-sucedida. Mas nós nunca tivemos uma orientação a ela em termos da igreja. Quando nós nos convertemos, nós fomos muito radical. Pegamos, sentamos ela e falou, você vai, pronto, acabou. E trazíamos ela à força à igreja. E eu quero dizer isso para você, que não deve trazer a força. Vocês devem insistir sim. Principalmente quem não tem idade para escolher, tá, irmãos? Porque quando ela teve a idade, ela fez a opção dela. Mas eu creio que esse não é o fim. Porque Deus me deu uma palavra. E ela vai ser muito usada nessa terra. Como uma líder de excelência. E eu creio nessa palavra. Entendeu? Ao mesmo que aos nossos olhos nós não vemos, mas eu creio porque eu sou uma serva do Senhor. Eu tenho essa fé inabalável, mesmo eu vendo as escolhas e decisões dela, eu creio que Deus já começou a trabalhar. Glória a Jesus. Tudo no tempo do Senhor. Mas ela teve um momento que ela já fez parte do grupo de louvor. Toca um teclado que dá raiva, eu tocava com os dedos do pé, que me dava raiva. Tinha louvor que ela catava os dedos assim, os dedos dela é comprido, feio. E ela fazia assim. E eu tenho um vídeo, eu tenho que achar esse vídeo, dava raiva. Aí juntava, quem não conhece, a irmã Pamela estudou com ela no Tchugaco. Coco. Foi no Coco. E aí, a Pamela pequenininha ia lá em casa, e elas eram amigas, a Pamela com aquela voz maravilhosa e ela tocando. Era uma dupla perfeita de adoradora, porque a Letícia não podia abrir a boca, misericórdia. O dia que a Letícia abriu a boca, assustou todo mundo. Mas tocando é uma bênção. E a Pamela cantando, e eu ficava ali e falava, meu Deus do céu. Então ela teve um momento, mas a gente sabe que as coisas do mundo tentam o quê? Tirar os nossos filhos da presença do Senhor. Então eu estou aqui para te dizer que eu posso não estar trazendo um testemunho de vitória ainda, mas eu vou testemunhar a vitória. Que o diabo, ele tenta tirar a nossa família do propósito do Senhor, mas em nome de Jesus, a minha filha, ela é uma serva do Senhor. E eu oro diariamente para que o coração dela seja quebrantado, porque eu já vi que eu não consigo convencer ninguém. Amém? Principalmente os da minha casa. Então é o Espírito Santo que vai trazer o convencimento na vida dela. Então nós temos jovens aqui, jovens, preste atenção nos ensinamentos dos seus pais. Parece ser chato? Parece. Mas é o melhor. Porque quando nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos o quê? O pai e a mãe não vai ser legal, desculpa. Não são amorzinho. Porque o pai e a mãe é o que educa. É aquele que vai puxar a orelha de vocês. Amém? Glorifica cada puxão de orelha, porque vocês vão vencer, em nome de Jesus. Nós vemos uma geração maravilhosa, uma geração eleita do Senhor nessa terra. Amém? Então, nós vemos aqui esse monte de criança. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho o ministério infantil lindo. É desafiador. Porque não é fácil dar com essas crianças, não. Aí vai lá um monte de tiazinha lá, não dá conta dessas crianças, não. Porque essas crianças não param. Eu sei pela minha filha. Mas Deus tem capacitado. E quando a irmã Lúcia chegou no coração dela de abrir uma célula, eu tenho a convicção que ela já sabia que quem ia vir nessa célula. Né, irmão Renato? Você também já tinha, né? Não tem jeito. E é engraçado porque ela conta que ela vê aquelas crianças soltas ali brincando, né? Porque ali o condomínio só de maioria brasileira, então chega no período, os pais trabalham muito. Então essa é uma coisa que no Japão a gente falha muito, os pais trabalham muito. E nós não precisamos, nós temos que colocar o nosso reloginho ali, de pai e mãe, no centro da vontade do Senhor, para que a gente não peque. Porque realmente eu sei, irmão, eu trabalho em fábrica. Eu trabalho, eu sei o que é chegar em casa
Eu falo que no Japão a gente não tem tempo nem para respirar. As mulheres chegam, quem faz TEID? Ai, faz TEID, sai de TEID. Irmão do céu, o TEID nosso acaba, o meu acaba 1h da manhã. E pior, não é remunerado não, porque lá na fábrica eu ganho. Estou ganhando lá minha horinha, em casa nós não ganhamos não, a gente ganha só a herança do Senhor, a bênção do Senhor, glória a Deus. Amém? Porque o serviço não para, a gente não para. Então, nós, no caso aqui no que não sei aquilo, e começamos o quê? A moldar. Só que o nosso erro foi, nós entramos radicalmente, porque eu e Tiago, nós fomos pegos de uma forma assim, sobrenatural, quando nós aceitamos Jesus. Foi algo assim, avalaçador, nós temos muita sede, nós viemos muito assim, e nós radicalizamos, não entendendo o tempo dos nossos filhos. A Aime já nasceu, praticamente, né? Porque mesmo eu não sendo aqui dessa igreja, eu no Brasil, eu recebi uma palavra no Brasil, numa igreja evangélica, eu decidi buscar uma igreja evangélica aqui, e eu tinha orado pela Aime, eu orei uma semana do clamor na igreja da minha irmã, pedi para que o Senhor me desse um filho, e Deus realizou o desejo do meu coração. Então eu vejo que ali no Brasil começou a ser trabalhado algo que demorou um processo, irmão, demorou. Nós entramos nessa igreja, nós chegamos na Aleluia, que é Obreiros de Cristo, lá em Higashiome, foi em 2014, a Aime já ia completar 1 ano, ela não tinha 1 ano ainda, mas faltavam 4 meses para ela completar 1 ano de idade. Então, digamos assim, eu já orava por ela, mesmo sem entendimento. Então eu vejo que a Aime, ela é muito diferente. E eu conversei com o Tiago por esses dias e falei, amor, nós precisamos investir mais na vida da Aime. Porque muitas das vezes eu chego em casa e ela está lá assistindo os 10 mandamentos, ela é apaixonada por Moisés, pela história de Moisés. Ela é apaixonada, se você contar, e aí ela com a musiquinha, ela sabe os livros da Bíblia inteirinho, e a gente nunca chegou para ela e falou, ai, vamos fazer isso, ai, vamos fazer aquilo. Ela é curiosa igual o pai, em termos de estudo. O pai dela é assim, e ela também é assim. Então, a Aime, ela é uma criança tão, eu falo que é uma criança tão especial, que até o português ela aprendeu sozinha, de curiosa. Hoje ela faz uma aula, a gente paga um particular para ela aprender a escrever melhor a letra corrida, né, que fala a letra de mão, mas a Aime, ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Nós nunca chegamos nela e ensinamos ela. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, Senhor, puxou a inteligência do pai. Não que eu não seja inteligente, irmão. Não leve a isso. Mas esse daí, ele gosta de ficar lendo, ficar fazendo as coisas, é assim. Amém? Mas eu vejo que se nós não cultivarmos isso no coração dela, quando ela criar uma idade, o mundo vai ser mais atrativo a ela. Ela tem que ser apaixonada por Jesus. Então, amém. Você não conheceu Jesus na sua infância. Seus filhos não conheceram Jesus enquanto eram pequenos. Eles já estão grandes, já estão adultos, não pode. Não, irmão, pode. Agora é outro nível. Para quem tem os adultos e adolescentes, é joelho no chão, jejum e oração. Amém? Porque falar não vai adianta, que essas crianças entram por um ouvido e saem pelo outro, e é pior ainda. Então, aqui em Provérbios, vamos lá. Provérbios 22. Adoro esse Provérbios, porque quando eu fui apresentada esse Provérbios, eu falo que não foi tarde, mas que nunca é tarde para Deus, né? Se eu aceitei Jesus nos meus, não vou falar a minha idade, que eu também não lembro. Fica quieto, irmão. Fica aí, cuida aí da ilha. Esse é seu chamado. Esse povo é dedo duro. Amém? Gosta de ficar falando a idade dos outros. Amém?
Provérbios 22, lá no 6 diz como? Vamos ler juntos? Amém. Instrua A criança segundo os objetivos que você tem para ela. mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Permaneça. Porque quando nós somos crianças, eu gosto assim que a Amy, ela gosta de devocional. Vocês pensam que não, ela gosta de um devocional. Ela é curiosa. Eu vi um vídeo essa semana de um casal novinho, acho que deve ter uns 20 e poucos anos, que estão esperando o primeiro filho. E achei algo interessante que despertou em mim. Foi isso que despertou em mim em relação a filho, a educação, a instruir os caminhos do Senhor. A moça, ela está ainda grávida e eles fazem um devocional diário com a criança. E aí eu fiquei curiosa, fui assistir o vídeo inteiro. Aí os pais falaram assim, porque a gente não só ora, mas sim a gente pega a Bíblia infantil, aquela bem ilustrada, e aí diz que eles têm um tempo onde ele lê a palavra, e aí depois eles oram, a criança ali no ventre. Presta atenção que essa criança já está ouvindo a palavra de Deus antes mesmo de vir ao mundo, antes de nascer. Você imagina o que Deus vai fazer na vida dessa criança? Então você imagina o devocional com o seu filho, a importância que é você chegar e orar com os seus filhos. Você orar com o seu marido e com a sua esposa. Preste atenção no que Deus está nos alertando. E a gente vê que a gente falha tanto com esse Japão, não é verdade? Não dá tempo, não sobra tempo. Mas a palavra de Deus diz que se você ensinar a criança no caminho onde ela deve seguir, quando ela crescer, quando ela estiver mais velha, ela não vai se desviar do caminho, porque já vai estar implantado dentro dela. Ah, mas agora meu filho já é adulto, minha filha já é adolescente, já está perdido. Não, não está perdido. Aí o nível é outro. Quando eu falei jejum, oração e joelho no chão. O nível é muito mais pior, mas aí consequências, não é? Nós temos as consequências dos nossos atos. Então eu creio que essas crianças que estão aqui, elas estão levando dentro delas, eu creio que os seus pais, não conheço os seus pais, não sei se são pessoas que conhecem do Evangelho, se já um dia conheceram, mas eu creio que elas vão começar a se interessar pelo reino de Deus. Elas vão começar a entender, porque há mudança, a gente vê a adoração dessas crianças. Eu falo que as crianças, desde quando ela se entende por falar, que é bem nova mesmo, irmão, porque até quando ela não se formava a frase, ela sempre conversou muito, ela sempre adorou trazer oferta aqui na igreja. Hoje a gente dá um kozukai para ela. Não é muito, porque eu falei, profetiza aí, filha, para que seus pais sejam bem próximos, para a gente aumentar seu kozukai. A gente dá a mesadinha para ela, me separa o dízimo da mesadinha dela. Ela falou, mãe, eu quero preencher o papel. Falei, preencha. Porque se eu falar, não, você é criança, seu dinheiro é pouco valor, ela vai entender que o dinheiro dela não vale nada. E o pior, sabe o que é? Pior não, o melhor de tudo, que eu fico com dó, a gente às vezes está dando as moedas durante o mês, porque ela já separa a Hakuen para cada domingo. Quer dizer, se ela ganhar pouco, na verdade a mesada dela é só para a igreja. Mas ela não entendeu isso. Mas o coração dela é voltado para isso. Então eu falei para o Tiago, de vez em quando a gente dá umas moedinhas, porque ela tem que aprender que ela tem que separar. É uma atitude linda, porque quando nós vemos... Eu lembro que a Thaís falou, mãe, nós fomos ensaiar lá na casa da tia Lúcia, e era um treino, e as crianças levaram oferta, e a tia Lúcia recolheu a oferta deles, porque era só um treino. Gente, tem que glorificar o nome do Senhor, porque elas estão entendendo. Aí fala assim, mas nem na igreja vai para brincar. Não, vocês não vêm para brincar, vocês vêm para aprender. Elas estão lá em cima, hoje foi preparado um cenário diferente para elas, porque elas são importantes. Jesus fala que deixa vir a mim todas as crianças, porque igual a elas pertence o reino de Deus. As crianças são puras. Mas é o trabalho de quem? Da escola? Não, o trabalho é seu. A escola, ela auxilia. A educação vem do pai e da mãe. Tem muito pai e mãe negligenciando a autoridade que tem sobre o filho. Por isso que a gente vê no Brasil as escolas querendo implantar coisas que não é de Deus, e nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Jesus tem que ser a primeira opção dos nossos filhos.
e a nossa também. Porque nós entendemos que Jesus, ele fala sobre as crianças, então nós vemos que essas crianças é uma geração, não fala de descendência. A minha descendência, meus avós, não conheço nem a descendência dos meus avós maternos, não tive muito contato. Paternos, só com a minha batiã, são budistas, são japoneses. A gente falava de Jesus para batiã, nós não, né, porque eu já vivi um bom tempo aqui. Mas a minha irmã disse que nos últimos dias, minha batiã viveu 100 anos. A minha batiã, ela e mais a minha prima aqui do Japão, casada com um japonês, fluente no japonês. A minha irmã não sabe nem falar arigatô, nem gomenasai, porque nunca veio e nunca ouviu. Ela se dispôs a ir com a minha prima lá na casa da minha avó, falar de Jesus, falar sobre o plano da salvação, e Batiã falava assim, não, Batiã budista, não, Batiã não é budista, mas nós entendemos o quê? Que nós tentamos, mas a palavra vem, o convencimento vem do Espírito Santo. E aí diz que minha tia ficou muito brava, porque você já sabe, né, que até mesmo quando você vai fazer um bem para a pessoa, o diabo ele se levanta até mesmo dentro da família, se revoltando. Mas você não pode deixar de falar de Jesus. Tá lá, viveu há 100 anos. Nos últimos anos foi menos lúcida, mas não lúcida, mas não podendo ter tantos movimentos. A minha avó, ela era aquelas velhinhas pegavam o ônibus e ia lá para o centro lá esportivo lá dos japoneses lá e participava, fazia campanha, dançava. Uma vez eu trabalhava no shopping, na loja, passou aquele monte de batianzinha, tudo assim, meio metro, né? Porque elas vão curvando assim. E aí todo mundo tirando sarro, lá, Dani, sua avó deve estar lá no meio. Quando eu vi, né, que minha batiã estava lá no meio mesmo, eu falei, mas minha batiã está lá mesmo, batiã, tchau. Porque ela era ativa, ela era uma pessoa genki. Então nós entendemos que aqui nesse país é um país idólatra. Como foi falado no começo, se adora até uma pedra. Irmão, se japonês se quebrantar na presença do Senhor, da forma como eles adoram essas pedras, eles vão adorar o Rei dos Reis. Você imagina, vai dar de 10-0 em você. Porque eles sabem adorar. Mas nós temos que ensinar eles a adorar o Deus verdadeiro. O Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Amém? Então, nós estamos aqui. Aí a gente vê as crianças nas escolas. Irmãos, eu tive uma dificuldade, porque a mais velha falava que essas comemorações do Japão não tinha nada a ver, que ela não, tipo assim, não tinha nada a ver ela participar, que não fazia diferença. A mais nova, as professoras chegavam em mim, eu tenho até medo, porque agora é lei, né? É lei aqui nesse Japão. Era a época do Halloween, ela recusava até o oyatsu. Não, eu não quero. Aí a professora vinha, mas aí o Gakudo comprava até um oyatsu sem nenhum símbolo do Halloween. Por quê? Ah, você é cristã? Sim. Aqueles onin, misericórdia. Eu nem mandava minha filha para a escola. Está amarrado em nome de Jesus. Criança chorando, jogando mamê naquele bicho feio. Não, eu não. E a minha mais velha fez muitas vezes porque eu nem sabia, eu nem tinha conhecimento disso. Na verdade, eu não tinha conhecimento. Eu comecei a ter após a Aime, sabendo, e agora que eu vi, eu nem entendi. Eu falei, isso aí para mim é o diabo. Então a gente recusa. Hoje em dia diz que não pode, né? Está proibido, é como é a lei. Então, Aime, com sabedoria, Aime, você fala que você não quer. Não é porque, na verdade, nunca foi uma imposição minha e do Tiago. Partiu dela. Ela disse que uma vez ela estava na fila de receber o oyatsu da escola, o lanche, eu não lembro, e tinha um que era negócio do Halloween e o outro que era normal. E aí disse que ela estava numa fila. A hora que ela viu, ela disse que fez assim, ó. Mamãe, eu não queria pegar. Eu fiquei com medo, não falei nada, eu só passei para outra fila. E eu olhei para ela e falei, louvado seja o nome de Jesus, Aime. Que Deus continue colocando isso no seu coração. Então, a gente tem um trabalhar, porque o passar dos anos vai trazendo, o mundo vai trazendo coisas no coração da Aime, e a gente precisa tirar isso do coração dela com o evangelho, com a palavra, em oração, amém? E ela vai aprender. E a Aime é bonitinha, que a Aime ora pela irmã dela também. Ela fala, mamãe, eu oro todos os dias pela Netia. Então, eu falo, Aime, ora mesmo, Aime. E eu vejo a mão das minhas filhas, a gente fala, né? A gente brinca, mas no real, ontem, eu levei a filha da irmã para casa, porque ela foi buscar a mãe dela, e eu não contei para ela, não, vou contar agora. A menina estava queimando em febre ontem à noite. Não sei, do nada,
Cheguei em casa da igreja, a menina estava queimando de febre. Dei um remédio para ela, falei, eu não vou avisar a mãe dela está em Guifo. Falei, em nome de Jesus, catamos ela, mas começamos a orar. Eu falei para a Aime, agora você vai orar. Você vai orar pela sua irmãzinha, pela sua amiga. Eu já repreendei em nome de Jesus. A Aime colocou a mão sobre a cabeça dela. E aí eu acordei algumas vezes, já não dormi direito, já dormia menos ainda essa noite, né? Ia lá na Catarine, estava até com a temperatura boa. Aí a Aime também, medindo a febre dela. A Aime ia lá, media. Mãe, ela está com 32. Eu falei, então vê se ela está viva, minha filha. Acho que o termômetro não estava no lugar certo. A mãe, não mãe, baixou mãe, agora ela está com 32. Eu, filho, então corre lá para ver se ela está viva, filha. Porque acho que deu errado, deu ruim o termômetro, não funcionou lá. Então nós vemos o quê? E eu falei, não, Catarina, amanhã você vai dançar. Você vai dançar, porque ela está toda feliz. Ela falou para a mãe dela, eu não quero ir com você, eu vou para Hallelujah Church. Ela falou de jeito. A mãe dela falou assim, você vai, filha? Eu vou dançar, eu quero participar do culto das crianças. E a bichinha, ela tem os dedinhos dela firmes. E o pititiquinho de 1 ano, a mãe dele foi pegar e fez assim, sai! Não fala nada, só falou assim, sai! Tive que levar para casa também. Mas aí a mãe foi buscar depois, porque não dá, né? Criança pequena vai começar a chorar lá em Guifo, como que eu vou fazer? Mas aí foi, mas ele não quis ir, porque ele queria onde a irmã estava. Então nós vemos o futuro. Se hoje essa criança não chega, mãe, eu quero ir, a mãe ia levar. Essa criança não ia receber. Ela vai sair de lá de cima toda feliz, toda alegre. Eu tenho certeza que vai chegar para os pais e vai contar a glória do Senhor. Vai falar tudo que ela ouviu, tudo que ela participou lá em cima. Isso quebrando o coração do pai e da mãe, viu? Quantas crianças? Nós vemos o testemunho dos irmãos que foram para o Brasil. Bateram na porta da casa, eles estavam nem aí, receberam por educação, mas as filhas, pelo que eu entendi, é as que pediam para o pai levar para a igreja. Deus usa as crianças. E nós vemos a transformação que foi. Irmãos, vocês têm que entender que Jesus, quando entra na sua casa, ele não vem simplesmente para colocar as coisas no lugar. Ele vem para transformar, porque nós estamos todos tortos. Nós não somos aquilo que ele escolheu, que ele planejou. E nós vemos elas pequenininhas, quando foi feito o lar de vida. Elas vinham e falavam de Jesus para o pai e gerou aquele interesse. E vieram as primeiras vezes por conta das crianças. Então ouça, se seus filhos pedem, papai eu quero ir para a igreja, mamãe eu quero ir para a igreja, venha. E busque aos adolescentes, aos jovens, pré-adolescentes, ensiná-los os caminhos certos. Que parece ser chato, só parece, porque é uma bênção. Deus, ele é maravilhoso. Vocês vão ter tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam, mas fazendo para Jesus. Amém. Tudo para Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui em Provérbios 13, 24 diz o quê? Porque quando fala de pai e mãe chato, é isso aí, porque o pai e mãe que vai educar. Então, se você vai pegar e vai falar, meu pai e minha mãe é chata, não, meu pai e minha mãe não é chata. Porque hoje, quando você estiver mais velho, você vai entender. Porque mesmo eu não entendendo quando eu era pequena, quando eu cresci, eu entendi que minha mãe, mesmo ela não sendo fiel dentro da igreja, ela colocava todos os filhos dentro de uma igreja. Porque ela entendia. Ela sabia qual era o caminho certo. Então é isso que a gente tem que fazer, amém? Lá em Provérbios diz assim, 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplinar. Ah, mas meu filho vai ter o tempo dele. Ai, minha filha vai ter o tempo dela. Não posso forçar nada. E nesse não forçar nada, o mundo está sem esforço nenhum, está levando todos eles. Porque a maior alegria para um pai e uma mãe é olhar para os nossos filhos e falar, meu Deus. Não, eu falo, porque é muito lindo você olhar para o seu filho e falar, nossa, se tornou um advogado, se tornou um médico, mas vive sem a salvação dele. Talvez um pai ou uma mãe que não conhece o plano da salvação, talvez acha que o melhor seria só mesmo como vai ser o profissional desse filho. Mas nós entendemos. Fala assim, meu Deus, estou aqui no Japão, não fiz faculdade, decepção para o meu pai,
Minha irmã mais velha, ela fez uma faculdade para cada irmão. Falei, tá garantido, pai, você não queria seus filhos? Você tem lá 4 faculdades, mas você é só num filho só, porque os outros fugiu tudo. Louvado seja, mas meu pai, ele quando ele se foi, quando Deus recolheu ele deste mundo, eu tenho a convicção que ele estava muito feliz. Ele viu os filhos deles, todos fora do crime, fora da bandidagem. Ele foi feliz entendendo que os filhos casados, os filhos tendo seus filhos bem, e glória a Deus. E nós entendemos, porque por mais que meu pai ele não ia numa igreja, mas ele sabia da igreja, ele sabia a importância que era de Jesus. Então eu louvo ao Senhor e eu vejo que o maior orgulho vai ser eu e o Tiago lá, um segurando a bengala e a dentadura do outro, olhar para a Aime, para a Letícia, se Deus proverá um próximo, e falar assim, meu Deus, os meus filhos todos na obra do Senhor, todos servindo ao Senhor com alegria, com amor, sendo usado nessa terra. Irmão, porque, olha, eu estou fazendo Nihongo. Fala para você, tá uma luta, viu? Parece que eu luto com o diabo todo dia. E essas crianças aí, ó. Falei para minha sensei, eu vou pro Roikuen. Ela falou, por quê? Porque eu falei, não sei, as crianças entram lá e saem falando, eu vou entrar lá e vou para mim sair falando, porque eu tô aqui, eu só tô no quebra-cabeça. Eu quero ir também, eu vou começar lá no Roikuen. Será que eles aceitam eu lá? Vou começar a frequentar o Roikuen, porque as crianças começam no Roikuen e saem falando Nihongo fluentemente, então eu vou pro Roikuen. Porque eu acho que aqui não tá dando, não. Agora você imagina, a luta que é para você falar. Mas Deus, Ele é muito bom, porque eu não sei. Eu vou pro meu curso, eu pego a primeira roupa, só que as primeiras roupas que ficam lá na minha lavanderia são as camisetas que eu tenho. Eu amo o Leão de Judá. E eu vou sempre com a camiseta do Leão. Aí o dia que eu fui com a camiseta da Aleluia, que meu conto é tremendo, chamou a atenção da professora. Aí um dia nós vamos fazer um negócio de preencher lá os currículos, desde quando, né, de quando você, de uma idade de trabalho, não sei o que lá, as alegrias, os saltos de alegria, eu preenchi no livro lá, e aí eu coloquei, né, o que mais te marcou, e aí eu coloquei o primeiro emprego, quando eu vim pro Japão, e aí aí eu coloquei lá quando eu aceitei Jesus e fui lá no Google. Escrevi lá em Nihongo, porque katakana e hiragana eu sei escrever, tá? Eu sou analfabeta, eu sei ler, eu não sei o que está escrito, mas eu sei ler. E aí eu escrevi tudo em hiragana, escrevi lá, e aí depois eu contei sobre a relação do meu filho que eu perdi, falei que foi um pico pior da minha vida, e a sensei ficou assim, tipo, kawaii-sou, né? Que tinha poucos dias, semanas que tinha acontecido, e aí no final é algo que realmente fez valer a pena. E aí eu escrevi Nihongo, que Jesus me ama. Não sei se eu vou falar agora, porque eu não sei se vai sair. Eu escrevi Yesu-sama, Cristo-sama, Cristo. Aí eu coloquei Astemasu. Eu não lembro não, gente. Eu tô aprendendo. Fica com calma aí. Eu sei que ela entendeu. E ela falou assim, uau, Jesus, você, que eu caio, né? Aí pergunta até o que eu faço na igreja. Não sei porquê, mas acho que crente tá investido porque nós somos com milão. Eu falei, não, a gente ora, aprendi a falar japonês, o que é oração, tô aprendendo algumas palavras. E ela ficou assim, e aí quando eu vou, ela falou, nossa, você gosta de roupa de animal? Eu falei, Leão de Judá. Aí eu falei, na Bíblia tem, é Jesus. Na Bíblia diz que leão é Yesu-sama. Ela achava que eu gostava só de leão. Falei, não, leão não tem gosto não, leão dá medo. Eu falei, koai, leão koai, lion, Yesu-sama. É outro nível. Menina, olha, o meu Nihongo foi maravilhoso. Aí eu perguntei para um menino peruano que fala bem Nihongo, o menino. Mas ele me ignorou. Eu falei, diabo, tá amarrado em nome de Jesus. Eu falei assim, fala para ela que na Bíblia se diz que Jesus é, né, leão de Judá. Não entendo. Não entendo sobre isso, não sou cristiano. Eu olhei pra ele e falei, tá bom, mas então, Yesu-sama, falei pra sensei. E ela, então ela entende. Então, assim, o que eu quero dizer é que pra gente fazer esse sacrifício para falar de Jesus para alguém, nossos filhos têm a facilidade. Nossos filhos falam sobre Jesus porque eles são aqui, eles estão aqui, eles vivem aqui. Então, se nós não instruímos as nossas crianças,
elas não vão declarar aquilo que elas servem com alegria. O que você vai fazer na igreja? Eu vou brincar. Não, você não vai brincar, você vai aprender da palavra. Por isso que existe o ministério infantil. Porque se colocasse as crianças aqui sentadas, vai ser só tormentação, porque vai ser a criança e mais o pai que não vai prestar atenção no culto. Mas elas estão lá em cima, e tem um na barriga ali que já está ouvindo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Então nós entendemos que nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos, mas não é só falar de Jesus, nós precisamos viver a palavra do Senhor. Nós somos espelhos. Diga, eu sou espelho. Eu sou espelho. Se o seu filho olha para você e fala assim, nossa, o meu pai, o que seu pai mais gosta de fazer? Meu pai gosta de fazer tudo. Mas você não vê seu pai lendo a Bíblia, você não vê seu pai orando. Uma vez a minha amiga falou assim, que disse que a filha pequena chegou para o pai e falou assim, papai, para que você tem a sua Bíblia? Ele arregalou os olhão e fez assim. Aí disse que a mãe olhou assim, a mãe também, né, não deixou quieto, falou, toma. Uma criança chegou para o pai e falou, para que você tem a sua Bíblia? Eu nunca vejo você abrindo ela. Você imagina qual é o espelho que você está sendo dentro da sua casa? O que está sendo refletido através da sua vida para os seus filhos? Não, meu pai e minha mãe, eles são... Nossa, meu pai e minha mãe, eles... eu vejo eles orando, eu vejo eles falando com Deus. Eu sei que eles fazem isso, porque eles vão refletir. Eu gosto muito de desenhar não, de pintar, né? Os meus cadernos não vai ter nada, é tudo colorido, ó, pra vocês verem, é tudo colorido. Eu gosto de colorir. Eu gosto de post-it, tudo colorido, eu sou bem cheguei. E aí eu faço meus devocional, aí eu vou lá, escrevo, e todas as cores mais cheguei eu pego, as fluorescentes. E aí a Aime faz o caderno de devocional dela, ela começou a fazer como eu. Pintar, desenhar, e ela faz melhor que eu. Ela faz uns desenhos bonitinhos. Eu fui desenhar uma arca, a gente não sabia se era arca ou se era uma caixa de sapato. Mas o Deus sabe no meu coração que aquilo era uma arca de Noé. Deus sabia. Eu vou desenhar uma árvore, a gente não sabe se é um arbusto de mato ou se é realmente uma árvore. Mas Deus sabe que é uma árvore. Então a gente vê que eles fazem até melhor que a gente, mas eles têm que refletir aquilo que eles estão vendo dentro da sua casa. A gente vê testemunho de filhos falando, nossa, minha mãe mudou. Nossa, meu pai mudou. Aí eles estão diferentes, estão mais calmos e tranquilos. Será que eu estou obediente? Não, irmão. Que Deus está dando sabedoria para nós. Porque os filhos é um desafio. Educar filho é um desafio. Nos caminhos do Senhor, eu percebo que é um desafio maior. Amém? Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, os itens que nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. Um amor incondicional. Um amor que nós não recebemos. O amor que nós recebemos de Deus, nós não vamos receber de ninguém, nem do nosso marido, nem dos seus esposas, nem de pai, mãe, de ninguém. O amor de Deus, ele é incontável. Ele não tem como comparar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. Você quer ver pegar a Aime quando ela faz alguma arteira? Não, ela não é tudo isso que eu falei, tudo isso só não, tá, gente? Eu não vou contar aqui as coisas ruins, que senão você vai acabar com a minha pregação. Mas eu vou falar que também temos desafio. Mas a Aime, se tem uma coisa que ela tem, é temor a Deus. Porque uma coisa que eu falo, uma vez que eu falei para ela, você tomou banho? Tomei. Cara dela toda suja. Mãe, você não viu? Eu entrei no banheiro, você não viu que eu liguei o chuveiro? Não, isso eu vi, que você gastou uma água. Você gastou? Eu quero saber, deixa. Aí eu falo desse jeito. Deixa cheirar esse sovaco. Aí ela só fez assim. Eu não cheiro não, irmão. Eu falo só brincando, mas não cheiro não. Mas por quê? Eu falei assim, Jesus, eu não sei. Eu não posso te dizer se você está mentindo. Mas Jesus está vendo. Na hora que eu falei, Jesus está vendo. Se você está falando, essa menina chorou tanto. Um medo. Então isso que eu tenho que falar, eu falo muito para Deus, que ela não perca esse temor. Porque quando ela faz alguma coisa errada, a gente fala assim, você acha que Jesus vai ficar feliz nas suas atitudes? E quando ela faz uma coisa boa, uma vez a gente estava no game lá, que a gente foi
foi assistir um filme, e aí ela viu uma criança, ela pegou um pirulito, ai, não é assim pra doce, ela não divide não. E ela viu a menininha olhando, ela foi lá e deu um pirulito pra criança, aí a criança não quis pegar, ela deu pro pai, e ela veio falar pra gente, e a gente falou, ai, isso foi um gesto mais lindo. Porque você repartiu o que a criança estava olhando para você. Aquele pirulito, você foi lá e deu. Eu falei, Jesus está alegre com você. Então não é só repreender, não. Jesus vai pegar você. Não, é dizer, olha, Jesus está feliz com a sua atitude. Então toda vez que ela na escola fala que ela recusou algo que é de adoração, a gente fala, Jesus está muito feliz com a sua atitude. Quando ela vem dançar aqui, a Aime, ela fala que ela tem vergonha de dançar, ela demora para pegar na nossa frente os passos, mas aí quando ela dança, fala, nossa, Thaís, como você dançou lindo. Não, mãe, não dançou, porque você fez para Jesus também. Quando faz para Jesus, tudo fica muito mais fácil, fica tudo mais lindo, amém? Então, Deus tem colocado, e que nós precisamos também ser mais presente na vida dos seus filhos. Deus tem me cobrado muito a presença na vida dos nossos filhos. Deus tem me buscado para mim ter muito mais, não ser tão ausente em termos de da gente ter que separar o nosso tempo. Eu falo que a gente vê o Japão tão corrido, e a gente vê quando chega em casa, pai, a mãe, vai tudo pro celular, esquece. E o que o filho vai fazer? Ele vai pro celular. É muito forte, porque Deus tem me incomodado muito através disso. Porque nós distraímos muito. E a criança fica ali, não, a criança está bem, a criança está feliz, está vendo o que ela quer. Não. Mas sabe aquele tempo de você sentar com a criança, de você ouvir? Eu falo que é um desafio, porque ouvir a Aime é muito difícil. Você tem que estar com a paciência, sem dor de cabeça, porque a bichinha fala. Ela fala muito, mas nós precisamos dar essa oportunidade. O Thiago, ele tem mais paciência em ouvir a Aime. Aliás, ele tem paciência de ouvir tudo, né? Porque com a mãe e a filha desse jeito, mas eu estou muito feliz porque ele falou que a filha ganha muito mais. Então eu estou glorificando a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então o que eu quero trazer a mensagem dessa manhã é que os nossos filhos, eles estão olhando para nós. Os nossos filhos estão vendo tudo que você faz. Não tem aquela história que os pastores sempre contam aqui, que a mulher veio com criança, veio com o colchão, então eu vou dormir na igreja, porque meu pai aqui na igreja é um santo. É bem isso. Nós precisamos ser santo também dentro das nossas casas. E quem melhor para dizer se você é santo ou não é? A sua casa. Porque é eles que estão convivendo. É eles que estão dia a dia após dia, eles sabem tudo o seu erro, eles sabem todas as suas feridas, eles sabem tudo o seu ponto fraco. Porque aqui, o pastor talvez não te conheça muito no interior, mas a sua família conhece, os seus filhos te conhecem. Não permita que seus filhos olhem para você e falem, papai e mamãe, para que você tem essa sua Bíblia? Papai e mamãe, qual a hora que você ora? Repreendemos isso pelo poder do nome de Jesus. E nós que erramos no passado com os nossos filhos, Deus teve a graça de até o dia de hoje sustentar os nossos filhos com saúde, sem estar nem no crime, né? Fazendo coisas erradas com vícios, mas nós precisamos trazer eles para a presença do Senhor. Então, se vocês têm filhos já adultos, jovens, não perca a fé. Agora é joelho no chão, jejum e oração, não perca a fé. Deus vai trazer, porque o que diz na Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é só para mim, é para você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor pelo poder do nome de Jesus, e as trevas não vão roubar a nossa casa, porque o que mais o inimigo tem feito nos dias de hoje é entrar dentro da família, colocando discordâncias, brigas, intrigas, colocando confusão na família, porque a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus, e é um projeto lindo, um projeto soberano, um projeto poderoso. A família é do Senhor, e a família do Senhor vai estar servindo no reino de Deus, porque ser uma boa família, eu conheço muitas famílias que são muito unidas, tem o tempo de conversa, de saber a importância dos filhos, mas não fala da palavra do Senhor, do plano da salvação. Então para mim é inválido também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, amém? E lembrarmos disso dia após dia. Não nos esquecemos. Essas crianças é um futuro. Ele é o futuro dessa nação. Ele é o nosso futuro. De nós olharmos para trás e vermos o legado que nós deixamos para as nossas crianças.
Qual foi o legado? O legado da ignorância, o legado da irresponsabilidade, ou um legado de meu pai e minha mãe são realmente filhos de Deus, estão na luta, mas eles não desistiram, eles são maravilhosos. E eu glorifico o nome do Senhor, amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, eu queria que vocês olhassem para os seus filhos e orassem por cada um deles.